Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É com grande alegria na alma, no coração, estar diante da presença de Deus, estar diante da presença de Jesus Cristo, poder bendizer o seu santo e bendito nome, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nosso alvo, os nossos olhos estão fitos nele. Dele não abrimos mão. Para onde iríamos nós? Só ele tem as palavras de vida eterna. É ali diante de Jesus que nós nos prostramos. Eu fico lembrando daquele momento de Maria e Marta na casa delas, né? Enquanto uma estava caminhando, preocupada com muitas coisas, com os afazeres, como servir ao mestre e os discípulos e todos os que estavam na sua casa, e uma que decidiu de coração quedar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Que nós sejamos encontrados, cada um, com essa perspectiva, com essa atitude de quedar-nos, prostrar-nos diante da presença de Jesus. Que os nossos ouvidos nessa noite, eles possam estar inclinados a ouvir a voz de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. O Evangelho é de Jesus Cristo. O servo é Mateus, que foi escolhido para ser testemunha viva de Jesus Cristo, escolhido para dar testemunho e escrever, e deixar como legado para as futuras gerações o Evangelho de Jesus Cristo. É o testemunho de um homem, Mateus, apontando para os seus compatriotas e dizendo para os judeus: ele é o Messias esperado e aguardado. Ele é o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar de todos os nossos pecados. Crê nele. Irmãos, compatriotas, judeus, se arrependam dos seus pecados. Creia em Jesus. Aceite-o como seu Salvador. E vocês serão salvos da ira vindoura, da ira de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelista Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 16 do capítulo 3, que é o contexto. Nós faremos a exposição do capítulo 4, mas leremos a partir do versículo 16 do capítulo 3. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ele fará toda a minha vontade. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe as nossas vidas, aplicando nelas a sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento pedindo a Deus por iluminação do Espírito Santo a nossa mente. Espírito Santo de Deus, que sonda mentes e corações, nesse momento que a luz do Senhor possa brilhar, iluminando o nosso entendimento, abrindo os olhos do nosso entendimento, abrindo os olhos do nosso coração para compreender as Sagradas Escrituras e fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito para corresponder, para responder de maneira positiva a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, nós te rogamos, pedimos que o Senhor fale de acordo à necessidade de cada um dos meus irmãos. Fala de acordo à necessidade da tua igreja de forma coletiva. Fale aos nossos corações. Assim como o Senhor inspirou os nossos irmãos do passado, os teus apóstolos, os teus discípulos, para revelar a palavra, para expor a palavra, para testemunhar da palavra, para registrar a palavra, que nessa hora o Senhor ilumine as nossas mentes. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Como pode e quem pode fazer tão extraordinária obra? Que obra, pastor? Tornar uma dura cerviz, um coração duro, incrédulo, em um coração humilde, manso e crente. Quem pode fazer esse milagre? Tornar uma dura cerviz, um coração duro, incrédulo, que mesmo recebendo toda a instrução da lei, dos salmos e dos profetas, ainda se encontram tateando nas trevas sem encontrar a luz. Como pode esse homem, como pode essa mulher se tornar um coração manso, humilde e crente? Quem pode fazer esse milagre? As Sagradas Escrituras nos respondem nessa noite. Aquele de quem João Batista testemunhou, como nós lemos no contexto próximo. João estava batizando no Rio Jordão, quando de repente vem a ele um homem, se aproxima dele, e ele diz desse homem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era? Jesus. No primeiro momento, João diz: o Senhor vem a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus Cristo consola o coração de João e diz: aguarde por um momento, porque eu vim cumprir a vontade de Deus, eu vim fazer a vontade de Deus, e preciso fazer isso nos detalhes. Toda a lei de Deus precisa ser cumprida, porque eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, eu não vim quebrar a lei, eu não vim contradizer os apóstolos, os profetas. Eu vim cumprir. Todos eles apontavam para mim. Eu sou o verbo de Deus que estava no mundo. O mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. João 1, capítulo 11. João capítulo 1, versículo 11.
Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João Batista está testemunhando de Jesus. E ele ascende agora, ele é convencido por Jesus a batizar. E ele batiza Jesus. Jesus vem a ele e ele batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, que Jesus Cristo sai da água, vem sobre Jesus Cristo o Espírito Santo dos céus, como forma corpórea de uma pomba, e desce sobre ele. E naquele momento, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus Cristo, o homem, 100% homem, filho de Maria, foi ouvida uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O meu filho em quem eu me comprazo, ele fará toda a minha vontade. Que vontade é essa que ele fará? Ele fará com que homens de dura cerviz, coração endurecido, se tornem homens humildes e mansos, crentes, restaurados, reconciliados com Deus. Jesus Cristo é aquele que vai atrair a si, através do amor de Deus, pecadores de todas as nações, mas primeiramente, prioritariamente, ele vai atrair o seu povo, os judeus. E é justamente sobre isso que o Mateus, o servo do Senhor, que escreveu o livro aqui, está dizendo. Ele veio de Israel. E aí nós vamos para o texto para identificar o quanto Jesus Cristo estava ligado a Israel na sua tentação. Jesus Cristo recebe do Espírito, o Espírito é derramado sobre ele, uma voz é falada dos céus: esse é o meu filho amado. E a partir do momento em que ele agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, será aquele capaz de realizar esse milagre, de tornar um coração endurecido, uma dura cerviz, num coração manso, humilde, cristão. Um servo de Jesus, um discípulo de Jesus é reconciliado. Então é esse Jesus que João dá testemunho, e que Deus também testemunha, que agora é identificado com o povo de Israel. Veja o versículo 1. A seguir, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Não perca o contexto próximo. Jesus Cristo tem o testemunho de João, o testemunho de Deus, a voz falando, o Espírito desceu sobre ele, confirmando que ele é o Messias da parte de Deus. Não perca isso de vista. Quando você lê esse texto, tenha isso em vista para que você possa entender o texto bíblico, as Sagradas Escrituras. Jesus, ele é Deus que desceu dos céus, esvaziou-se da sua glória, ele sempre foi Deus, ele é o Verbo de Deus, mas ele agora se apresenta à humanidade como um homem, nascido de uma mulher, 100% homem. Todas as coisas foram feitas para ele, por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele se apresenta ao mundo como um homem. E esse homem recebe a confirmação dos céus através da vinda do Espírito em forma corpórea de pomba, a confirmação de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, a confirmação de Deus o Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Depois de ter essas confirmações, 3 confirmações, a primeira coisa que acontece com Jesus cheio do Espírito Santo é agora passar por uma grande prova. Ele é submetido ao deserto. O Espírito Santo de Deus leva Jesus agora para ser provado no deserto. E aí nós vemos a identificação do Messias com Israel. Veja, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando fala deserto, nós lembramos de Israel, que foi liberto de Faraó, lá do Egito,
tirado com mão poderosa, com sinais e prodígios e maravilhas, e foi levado ao deserto. E ao chegar ao deserto, a glória de Deus, ele no Horebe, enche a montanha, e raios, trovões, vozes e relâmpagos na montanha, fogo. A presença de Deus está no meio do povo de Israel. Só quem pode subir na montanha é um mediador, é Moisés. Ele sobe, a presença de Deus está no meio do arraial. Quando Moisés desce, a situação que ele vê é triste. Porque o povo que estava ali, um povo de dura cerviz, um coração duro, falou entre si, entre eles, e disseram: Moisés já passou muito tempo na montanha. Nós não sabemos se ele está vivo ou se ele está morto. O que foi que eles fizeram? Botaram pressão sobre o irmão de Moisés para confeccionar, através das argolas, dos brincos, das peças de ouro, um bezerro de ouro, um ídolo, para que eles pudessem adorar. Meu Deus! O povo de Israel, que viu tantos sinais e tantas maravilhas no Egito, as pragas que foram derramadas sobre o faraó e os egípcios, o Senhor tirou com mão poderosa, o Senhor livrou aquele povo do exílio, estava conduzindo pelo deserto. Aquele povo se tornou, a despeito dos sinais que eles presenciaram, que eles viram, um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido. O Senhor estava no meio do arraial. Se tinha fome, tinha que pedir o Senhor. Eles colocaram o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da aliança, à prova, e disseram: o Senhor nos tirou do Egito para nos matar de fome nesse deserto. Era melhor nós tivéssemos permanecido lá no Egito, porque lá nós tínhamos coisas para comer, lá nós tínhamos alhos, lá nós tínhamos pães, lá nós tínhamos tudo, peixe cercado por tudo, a abundância do Nilo, nós estávamos fartos, era melhor ter ficado lá. Aquele povo começou a provocar Deus a ira. Pede comida, o Senhor diz: esse povo não me honra, esse povo tem um coração duro, esse povo não confia em mim. O Senhor manda codornizes para encher, para saciar a fome daquele povo que colocou ele à prova, quando de repente pede água. O Senhor nos trouxe para esse deserto, lá no deserto de Meribá. Como foi lido o Salmo 95, o presbítero Mário leu aqui. Povo de dura cerviz, não entraram no meu descanso, pediram água, provocaram Deus a ira. Até fez o Moisés pecar, o homem mais pacato que já existiu sobre a terra. Diz que ele era manso. Moisés era um homem manso. Mas quando ele vê a incredulidade do povo, a dureza de coração, a dura servir, ele ouve uma mensagem da parte de Deus, ele ouve a palavra claramente: Moisés, você vai falar com a rocha. Você vai falar com a rocha. E da rocha vai brotar água que vai saciar a sede desse povo. Moisés, irado, chegou com o seu cajado e feriu a rocha. E da rocha fez brotar água limpa. Mas essa atitude, ela foi uma atitude que desonrou ao Senhor, porque não foi uma atitude de obediência à palavra do Senhor. Um coração humilde e quebrantado é um coração que é levado a obedecer a voz de Deus, escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Moisés desonrou o Senhor com aquela atitude. Não vou questionar aqui a salvação de Moisés, se ele entrou nos céus e se ele não vai entrar nos céus. Eu não vou colocar isso em xeque. O que eu sei é, na terra prometida ele não entrou. O Senhor diz: olha, Moisés, você não me honrou como deveria ter honrado.
Eu te dei a oportunidade de fazer, de obedecer a minha voz, você me desonrou. Você fica, Josué vai entrar no teu lugar. Josué fará com que o meu povo entre na terra prometida. Então, durante 40 anos, aquele povo, Deus diz, eu estive desgostoso com aquele povo, Salmo 95. Até parece que eu mais o Mário, o presbítero Mário, combinamos qual seria a minha mensagem nessa noite. Parece que ele estava sabendo do tema da mensagem. Ele vai ler o Salmo 95. Esse povo não entrará no meu descanso, esse povo de dura serviço. Durante 40 anos eu estive desgostado com esse povo. É um povo mau, é um povo de dura serviço. Não falta sinais a eles. Não é porque eu não fiz maravilhas que eles... Não é por ter deixado de realizar sinais que eles não acreditam, que eles não confiam em mim, eles não me obedecem. É por maldade, é por coração incrédulo. Eles não entrarão no meu descanso. Salmo 95, o presbítero Mário leu no começo do culto. Parece que nós combinamos a mensagem, mas não é. É o Espírito do Senhor que fala aos nossos corações. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá. Não endureçais os vossos corações. Jesus Cristo agora está se identificando com o povo de Israel. Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, identificando os 40 anos que Israel passou lá no deserto, dureza de coração, colocando Deus à prova. A maioria daquele povo do deserto morreu ali. Quem entrou na terra prometida foram os filhos deles. Nenhum dos homens que provocaram Deus a ira, que pediram codornizes, que pediram água, que pediram para voltar para o Egito, entrou na terra prometida. A não ser Caleb e Josué. Eles foram os únicos que entraram daquela geração. Toda aquela geração ficou pelo deserto durante 40 anos, morreu. Quem não morreu por doença, a terra abriu a boca e matou. Mas um grande povo, os filhos deles, a nova geração, eles entraram na terra prometida. E aí, aqueles que entraram na terra prometida, ouviram o Deuteronômio. Vocês já ouviram falar desse livro lá na lei, né? É o 5º livro da lei. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios. Deuteronômios, repetição da lei. Aqueles meninos, aqueles jovens que haviam se esquecido dos grandes feitos de Deus, das maravilhas de Deus, eles precisavam ouvir de novo. Eles precisavam ser instruídos, como foi falado aqui no começo, instruídos nos conselhos do Senhor, na lei do Senhor, nos estatutos do Senhor. Então foi lido Deuteronômios. Deutero, repetição. Nomos, lei. Repetição da lei. Era preciso instruir o povo de Deus para que, entrando na terra prometida, eles pudessem temer a Deus, eles pudessem viver uma vida que agradava a Deus, que agradasse a Deus, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de confiança. O Deus eterno, o Deus da aliança havia se revelado. Deus não deixaria aquele povo morrer, Deus não deixaria aquele povo se acabar. Deus fez aliança com aquele povo, Deus haveria de preservar aquele povo, porque daquele povo viria um homem. Esse homem que nós estamos falando aqui agora, da linhagem de Judá, que salvaria o seu povo dos pecados deles. O significado da palavra, do nome Jesus, significa isso. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é interessante porque o nome de Jesus tem a mesma raiz que é usada no nome de Josué. Josué que entrou na terra prometida, que levou o povo para entrar na terra prometida. Yeshua é a mesma raiz de Josué. Jesus, Yeshua, é aquele que vai fazer com que o povo de Deus saia da incredulidade, saia da dura serviço, receba um coração humilde, um coração simples, e seja bendito. Sejam os homens e mulheres que herdarão o reino dos céus. Lá no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3. Jesus Cristo no sopé da montanha, semelhante ao que Moisés fez. Então veja, os capítulos estão ligados.
O capítulo 4, o capítulo 5 está ligado, o 3, o 4 e o 5 estão ligados, conectados. Ora vai fazer um paralelo entre Adão, ora vai fazer paralelo entre Israel, ora vai fazer paralelo entre Moisés, aquele que era o legislador da lei. Nós estamos falando de uma única pessoa. Tudo aponta para ele, tudo converge nele. O testemunho de 3 pessoas, o testemunho de João, o testemunho de Deus, a voz que foi ouvida dos céus, eis o meu filho amado, tudo aponta para ele. Porque ele é o único que pode transformar um coração duro, um coração incrédulo, um coração crente, humilde, manso, que se deixa conduzir como uma criança que confia no pai. A criança está em cima do muro. O pai diz: pula, filho. Ele pula. Ele confia no seu pai. Jesus Cristo disse: aquele que não se tornar como uma criança, ele não poderá entrar no reino dos céus. Confiar em Jesus, entregar-se a Jesus, confessá-lo como seu Salvador e dizer: Jesus, o Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é o meu Salvador, eu me rendo, eu me entrego, eu abro o meu coração, faça em mim morada. É isso que o Evangelho requer de todos os homens nessa terra. Todos nós que entramos aqui nessa noite, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, a palavra é oportuna. Se renda a Jesus, se entregue a Jesus. Ele é o único que pode transformar o teu coração incrédulo e duro num coração que é inspirado por Ele mesmo, um coração que agora bate para a vida eterna em obediência a Deus, que agora agrada a Deus, é um bendito do Senhor. Mas Jesus primeiro se identifica com Israel. Volta para o texto. Depois de passar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha dúvida se ele era filho de Deus ou não. Por que Satanás quer colocar dúvida simplesmente nesse fato? Se tu és o filho de Deus. Satanás, ele vivia uma angústia constante, desde quando ele derrubou os pais, os nossos pais lá do jardim. Haveria de nascer uma criança, lá em Gênesis 3,14, a promessa foi feita, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Ali foi prometido que o descendente da mulher, que nasceria da mulher, haveria de pisar na cabeça da serpente. Havia uma promessa da parte de Deus de destruição para Satanás. Então toda criança que nascia na Judéia, toda criança que nascia entre os judeus era uma ameaça para Satanás. Ele sabia que a qualquer momento essa criança nasceria e que daria fim a ele. Então toda criança que nascia, para ele era motivo, era razão de pavor. Jesus Cristo agora nasce. Ele vem, nasce de Maria. Ele é o Filho eterno de Deus. Abriu mão da sua glória, se tornou um homem com o propósito de, não usando o seu poder e a sua força, mas ele vem como um cordeiro. Ele vai se entregar como um cordeiro de Deus. Ele abriu mão do seu poder, abriu mão da sua glória. Ele vai se entregar. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele não nasceu nos palácios, não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu num coxo, numa manjedoura. Não tinha onde reclinar a cabeça. Ele abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Ele não foi obrigado a fazer, mas ele se dispôs: eu vou fazer a tua vontade. E aí Deus confirma. Quando o Espírito vem sobre Jesus Cristo no Jordão: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, ele fará toda a minha vontade. Então Jesus Cristo tinha um propósito, ele veio com um propósito, ele se tornou um homem, ele é Deus. Continuou sendo Deus, Deus homem, duas naturezas, como eu tenho explicado à igreja. Ele é Deus, que abriu mão da sua glória, se tornou um homem, ele é Jesus. É o Filho de Deus, mas agora um cordeiro que se apresenta, mesmo tendo todo o poder, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se encontra
Herodes tem poder sobre ele. Herodes disse: você sabe que eu tenho autoridade para te inocentar e te condenar? Aí Jesus Cristo fala para Herodes: nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Foi? Nenhum poder tu teria se do céu não fosse dado. Se tem alguém que era poderoso ali diante de Herodes, era Jesus. Em muitos momentos ele poderia chamar uma hostes de anjos, uma miríade de anjos, e mandar destruir toda aquela geração. A geração que, quando perguntada: quem vocês quereis que eu vos solte? A Cristo ou Barrabás? O que foi que o povo pediu? Eu vou perguntar a vocês de novo: a quem vocês querem que eu solte? A Cristo ou Barrabás? O que foi que o povo pediu? Naquele momento, Jesus poderia chamar uma miríade de anjos e mandar destruir todo mundo. Aquela geração toda, geração perversa. Ele veio para fazer a vontade de Deus, foi entregue nas mãos de homens, e ele foi entregue tudo de acordo com aquilo que havia sido determinado por Deus. Nada fugiu do controle. Ele veio fazer a vontade de Deus. Mas primeiro ele se identifica com Israel. E agora é levado para o deserto para ser tentado pelo maligno. Então ele coloca dúvida nessa questão do ser filho de Deus. E ele vai tentar Jesus naquilo que os israelitas foram tentados no deserto: comida. O povo pediu foi pão, não foi? Pediu codornizes. Pediu comida. Jesus Cristo está sendo tentado naquilo que os israelitas foram tentados no deserto. Eles foram reprovados. Os israelitas foram reprovados e não entraram na terra prometida, desobedeceram a palavra do Senhor. O Senhor Jesus se identificando com Israel, porque ele vem de Israel, ele vem da tribo de Judá, se identificando com Israel primeiramente. Ele está sendo tentado nessa área. Estão questionando se ele é filho, e o primeiro milagre que Satanás pede para ele fazer é: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor tem uma resposta para ele. Jesus, porém, lhe respondeu, versículo 4: está escrito, não só de pão, mas de que vive o homem? Toda palavra que procede da boca de Deus é como vive um homem. Essa palavra que sai da boca de Deus, que agora está saindo da boca de Deus, que é Jesus Cristo, que vai trazer vida para o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra confirma e aponta para Jesus como israelita que está sendo tentado na mesma semelhança que os israelitas, mas está sendo aprovado por Deus, está sendo obediente a Deus. Não está fazendo a vontade, os pedidos, a tentação de Satanás. Ele está obedecendo à voz de Deus, porque ele tem um propósito a cumprir. Então ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. E agora ele expõe a palavra de Deus. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é Deus. A palavra que procede da boca de Jesus, ela traz vida e vida em abundância. Foi pelas palavras de Jesus que saíram da sua boca que produz vida, que eu e você fomos gerados filhos e filhas de Deus. Mas primeiramente Jesus Cristo se identifica com Israel e ele vai para o deserto para ser tentado pelo maligno. Volto para o texto. Ele tenta Jesus Cristo, põe em dúvida na questão do ser filho de Deus, e agora ele amplia mais a sua tentação. Então o diabo, versículo 5, levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Cidade santa, o que é que vocês lembram? Jerusalém. Identidade, identificação com o povo de Israel. Cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. O templo é um lugar específico. O templo está ligado a Israel, um povo específico, a uma só nação. Só que ele não está olhando simplesmente para aquele povo, para um povo específico, para a cidade santa, para Jerusalém e só para os judeus. Ele vai tentar primeiramente a esse povo,
porque Jesus Cristo está se identificando com esse povo. Aí ele diz no versículo 6, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus Cristo está sendo tentado e questionado se ele era filho de Deus na cidade de Jerusalém, no pináculo do templo, uma cidade única de um povo. Primeiro ele é tentado de forma específica aí, e ele vai responder de forma específica. Ele diz: respondeu-lhe Jesus, versículo 7, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo está repreendendo Satanás. Ele diz: Jerusalém é a cidade santa, de onde vem o grande rei, de onde vem Davi, de onde vem o meu povo, com quem eu me identifico, mas somente a Deus nós devemos adorar. Aí ele faz o seguinte, leva Jesus em um outro lugar. Agora não se trata só de Jerusalém, se trata de Jerusalém e de todos os reinos do mundo. O texto diz aí, segue. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Ele sai de Jerusalém, do templo, agora ele sobe num monte muito alto, uma montanha muito alta, onde ele consegue ver não só o reino de Israel, não só a casa de Davi, não só Jerusalém, mas todas as cidades, todos os reinos do mundo. Ele está ampliando a tentação. Passou de uma nação, agora ele está oferecendo todos os reinos do mundo a Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado, se curvando, prostrado me adorardes. Então ele agora faz essa proposta, os reinos do mundo, todos os reinos. Satanás coloca a proposta diante de Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, o quê? Todos juntos. Os israelitas erraram o alvo lá no deserto. Ao invés de adorar a Deus e confiar em Deus, e esperar em Deus, a glória de Deus que descia sobre a montanha, foi o que eles fizeram? Criaram, confeccionaram um bezerro de ouro e adoraram ao bezerro de ouro, como se Deus fosse. Jesus Cristo, se identificando com Israel, com a raça humana, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus queridos, nós estamos diante daquele que foi o único homem que veio cumprir toda a lei de Deus de forma perfeita e completa. Nos mínimos detalhes, foi ele, sobre ele que o Espírito Santo desceu em forma completa. Plenitude do Espírito como forma corpórea de uma pomba. E foi sobre ele que a voz falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer, ele fará a minha vontade. E esse texto diz que ao se identificar com Israel, ele cumpriu toda a vontade de Deus. E ao cumprir a vontade de Deus, ao repreender Satanás, vieram os anjos. Satanás o deixou e vieram os anjos e o adoraram. Por que os anjos vieram e adoraram a ele? Porque Jesus é aquele para quem todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Ele não é Deus o Pai, mas ele veio revelar como Deus o Filho, o amor do Pai. E agora ele derramou de forma abundante, ele que tinha a plenitude do Espírito, que veio sobre ele como forma corpórea de pomba, o Espírito, ele derramou sobre nós o seu Espírito. Atos 2, 38. A igreja estava reunida quando de repente vem sobre eles o som de um grande vento, de um vento, um barulho muito alto, quando de repente vem sobre a igreja ali reunida. Era aproximadamente 120 pessoas, era mais ou menos um número aqui a gente tem menos, mas estava reunido, quando de repente vem o Espírito Santo de Deus sobre o povo,
e cai sobre eles uma língua de fogo sobre cada pessoa. E eles começaram a falar, a entender. Os judeus falando em hebraico, aramaico e grego, eles começaram a entender no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a revelação de Deus. Eu quero que vocês imaginem esse momento agora, aonde estavam presentes judeus, americanos, chineses, holandeses, alemães, brasileiros, argentinos, todos com seus dialetos, todos com seu tipo de voz. E aparece alguém falando em hebraico, aramaico e grego. E todos nós, línguas diferentes, entendendo na nossa própria língua, na nossa própria linguagem, as grandezas de Deus. Aqueles homens foram convertidos, aqueles homens foram agraciados pela mensagem do amor. Eles entenderam a linguagem do amor de Deus. Eles foram convertidos a Jesus. E a partir dali a igreja se expandiu sobre a Judéia, Samaria, até os confins da terra, alcançou o Império Romano, do Império Romano para as Ilhas Britânicas, das Ilhas Britânicas para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Norte, para o Sul. E chegou até nós, Simonton, vindo dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, numa missão, veio trazer o Evangelho para nós. Deus chamou, Deus acendeu o fogo do seu coração. Ele diz, eu quero ir, eu quero pregar o Evangelho no Brasil. Ele falava inglês, até a língua que era falada aqui era do Tupi-Guarani, era a língua dos índios. Os portugueses haviam invadido o Brasil, era a língua portuguesa que também estava sendo falada. Simonton vem correndo isso de morte. Porque febre amarela, todo tipo de doença existia no Brasil. Ele deixa tudo lá. Meu Deus, o que é que faz com que um homem faça um sacrifício desse? Jesus, aquele que veio salvar homens e mulheres aqui nesse Brasil. Destacou esse homem, ele veio de lá para cá e entregou a mensagem. E a mensagem do Evangelho foi compartilhada entre nós. Hoje nós temos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento na nossa língua portuguesa. Privilégio glorioso. Estamos aqui nessa noite como igreja ouvindo a mensagem, o Evangelho na nossa língua materna. Nós aprendemos a língua portuguesa e estamos ouvindo o amor de Deus. A mensagem que essa igreja quer compartilhar para você, jovem, para você, homem, para você, mulher, que ainda não teve um encontro com Jesus. Hoje é o dia para você. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração agora, tirando toda a incredulidade, tirando toda a confiança e te dando um coração crente, um coração transformado por Jesus, um coração manso e humilde, porque são esses os que herdarão a vida eterna. Eu encerro só lendo o versículo 17. Versículo 17 do capítulo 4. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lembra que na tentação, Satanás ofereceu os reinos do mundo para Jesus? Jesus Cristo não. Herodes, não fica preocupado com o teu reino, com o teu governo. O meu reino não é desse mundo. Eu vim trazer o reino dos céus na terra. Você está preocupado com o reino da terra? Satanás tentou Jesus com reinos do mundo. Eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus Cristo está dizendo o que aqui? Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Você sabe o que significa? O céu desceu até nós. Jesus se tornou Emanuel. Ele será Emanuel para sempre. Céus e terra será uma mesma coisa.
Isso ainda não aconteceu de forma completa, mas vai acontecer. E a realidade é o seguinte: você que já está em Cristo Jesus, hoje é um cidadão dos céus. E quem garante isso é Jesus pelo seu sangue. Você está sendo treinado. Você vai viver eternamente diante de Jesus. Haverá diante de nós, segundo o livro do Apocalipse, a visão é dada: novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais separação. Nada que nos separa vai ter ali. Ali vai ter vida, a vida abundante que Jesus Cristo veio revelar. E é essa vida que eu quero que você nessa noite saia daqui gozando, usufruindo, vida eterna, vida em abundância. Tome posse da vida eterna, se converta dos seus pecados, se entregue a Jesus. E eu te desafio, se é que você pode fazer isso. Eu não acredito que você possa. Mas eu acredito em alguém que pode transformar um coração duro num coração quebrantado e compungido. Eu creio em Jesus. Essa igreja crê em Jesus. Essa igreja se reúne domingo após domingo, durante a semana. Ela adora a Jesus. Porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador e Ele pode se tornar o seu nessa noite. E é o desejo do meu coração. A igreja presbiteriana não costuma fazer apelo. É difícil você me ver eu fazendo apelo aqui. Também não vou fazer agora. Porque eu sei que eu poderia chamar alguém aqui, e alguém pelo sentimento, pela emoção, pudesse vir até a frente. Eu não acreditaria. Eu acredito naquilo que Jesus Cristo pode fazer no coração. Sabe por quê? Ele disse que assim como as águas, elas não voltam para os céus. Primeiro ela desce na chuva e ela cai sobre a terra. Ela não volta para as nuvens novamente, sem antes cumprir o seu papel. Por onde a chuva vai, a água passa, ela produz vida, plantas, pássaros. A água só volta para as nuvens quando cumpre o seu propósito. Jesus Cristo disse: a minha palavra, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, mas ela cumprirá aquilo que apraz a vontade do Senhor. E eu creio que Ele vai fazer a obra na tua vida, a obra no teu coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos todos nós que fomos criados à tua imagem, conforme a tua semelhança. Nós que pecamos à semelhança dos nossos pais, Adão e Eva pecou, todos nós pecamos com eles. Estávamos condenados à morte, estávamos todos debaixo da ira, porque todos pecaram e destituídos estavam da tua glória. Mas o Senhor resolveu, aprove o Senhor nos amar e prometeu a vinda de uma criança. O descendente da mulher que haveria de vir e nascer de uma virgem, e nasceu em Belém, da Virgem Maria, o nome dele é Jesus. O nosso Redentor, o nosso Salvador. Nessa hora que nos encontramos reunidos em nome dele, adorando a Deus o Pai, a Deus o Filho e ao Deus o Espírito Santo, e te pedimos, ó Deus, como igreja do Senhor, cumpra os teus propósitos nos corações daqueles que o Senhor tem chamado para a vida eterna. Fale, ó Deus, nesses corações, que a tua palavra que esmiuça, que quebranta, que divide alma e medula, que nessa noite possa produzir a salvação no coração de homens, de mulheres e de crianças. Ó Deus, nós nos reunimos em nome de Jesus com esse propósito, para que o nome de Jesus possa ser conhecido, para que encha do conhecimento de Jesus, assim como as águas cobrem a terra,
assim se encha do conhecimento do nosso Senhor. E que a salvação do Senhor seja ministrada na vida do teu povo, na tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Aqueles a quem Deus destinou para a vida eterna vai ouvir a palavra, vai voltar para casa, vai ficar incomodado e vai voltar aqui para conversar conosco, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai falar nesse coração, e daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, eu sei que Deus vai cumprir os seus intentos. No tempo dele, Ele fará a sua vontade. É como nós cremos. E nos alegramos e nos rendemos à soberania desse Deus que ordenou a salvação e os meios para que pudesse essa salvação ser executada por meio do seu Filho. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Impetrar a bênção apostólica. Ó Deus, o Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que sonda, que conhece os corações. Foi o Senhor quem separou esse dia exclusivo. Cremos, ó Deus, que esse foi o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Pedimos, ó Deus, que a tua vontade ela seja realizada sobre cada vida aqui. Todos aqueles que ouviram a tua palavra, que o Senhor possa cumprir o propósito de ter alimentado a alma, de ter fortalecido a fé, aumentado a fé, para que possa crescer como cristão diante do Senhor. Até aquele dia em que o Senhor virá sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que esse dia seja o dia sobremodo oportuno da parte do Senhor. E que essa vida, meu Deus, tenha sido salva pelo Senhor. Que essa vida possa ter se rendido aos teus pés. E que possa ter sido salva pelo Senhor. Que a salvação do Senhor possa ter sido ministrada nessa noite, nesse lugar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Receber a bênção, irmãos, agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as bondosas e saudáveis consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua igreja desde agora e para sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu passo a palavra ao presbítero Mário, que vai passar os avisos. Deus abençoe. Nós estamos